Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar sobre a decisão da Amazon de voltar de uma arquitetura de microserviços para uma arquitetura monolítica relacionada ao serviço deles da Prime Video, beleza? Eles fizeram um post não longo, né? Bem curto por sinal, dá para você ler em, sei lá, 5 minutos, contando um pouco, né, do que drivou ali, do que motivou eles a caminhar, do que motivou a empresa, aquele time, né, enfim, a caminhar nessa decisão. Além de falar sobre esse texto, eu também vou falar sobre um outro texto do criador do Rails, né, David Maia, o dono lá, né, o CTO da Basecamp, tudo mais, 37 Signals, comentando, né, sobre, dando a opinião dele sobre o que a Amazon escreveu e aproveitando para falar bem mal, né, deixando a opinião dele, criticando bastante a decisão de se caminhar para uma arquitetura distribuída baseado em microserviços. E eu quero comentar sobre esses dois textos e como eu, de novo, né, quero reforçar que você deve prestar atenção na hora que estiver lendo, consumindo teoria, beleza? Principalmente quando você estiver consumindo teoria que não é da fonte original do dado, que nesse caso é a opinião do cara do Rails sobre a decisão do time da Amazon. Então vamos lá por partes, beleza? Eu separei aqui, eu coloquei aqui no meu Trello, que eu precisei meio que resumir o que eu queria falar aqui, né, para não perder. Então, o texto da Amazon, ele tá aqui. Eu vou deixar o link na descrição, né? Então tem aqui, né, Scaling Up the Prime Video Audio Video Monitoring Service and Reducing Costs by 90%. Beleza? Então aqui tem um texto, né, que ele fala de escalar de maneira vertical o serviço do Prime Video, escalar de maneira vertical, né, o serviço de monitoramento do Prime Video e reduzindo 90% de custos. E aqui ele discorre sobre a decisão. Aqui eu peguei algumas frases que eu considerei frases essenciais do texto para traçar uma timeline para você da decisão da pessoa. Óbvio, né? Eu também não sou a fonte original desse texto. Leia o texto originalmente, o texto original, para você formar a sua própria opinião, beleza? Então aqui eu tracei a timeline do jeito que eu entendo que é interessante aqui, né? Baseado nos eventos que eu entendi ali do texto. Ele começa com a parte dizendo, de aqui um zoomzão, né? But we never intended nor designed it to run at high scale. Então ele começa dizendo que assim, a gente nunca teve a intenção nem pensou no design para rodar em alta escala. A gente começou a perceber, né, que os custos de infraestrutura para essa alta escala tava muito caro. Teve uma hora que eles também perceberam que eles estavam conseguindo escalar apenas 5% da carga esperada ali, né? Então imagina aqui a conta de matemática básica, se eles queriam escalar para 100 usuários, sei lá, por minuto, era muito mais, obviamente, né? Eles estavam conseguindo escalar para 5, beleza? E aí, olha só esses três primeiros, né? Eles nunca pensaram em escala, os custos ficaram altos demais e não tava conseguindo chegar no máximo 5%, né? Quando você pensa em escala, né? Eu geralmente gosto de interpretar da seguinte maneira: você tem um requisito de performance, qualquer que seja ele, e geralmente esse requisito de performance é para atender uma requisição aí, né? Um usuário, enfim. E quando você pensa em escala, você quer, de alguma forma, né, manter aquele requisito de performance aceitando, talvez, um leve declínio ali no requisito, mas para atender isso em escala. E aí, quando estava escalando, eles estavam conseguindo manter esse requisito para 5% da expectativa de carga. Então, os três primeiros falam sobre isso. Já que no quarto, o cara que escreveu o texto da Amazon, né? O cara não, a pessoa que escreveu o texto da Amazon, fala assim: a gente percebeu que um approach distribuído não estava trazendo, né, os benefícios esperados para o nosso caso de uso específico. Então, a gente resolveu juntar tudo num processo só. Então, esse ID aqui eu já acho, para mim é um tema curioso, né? Porque assim, eu acho que vale a reflexão que não estava escalando porque era distribuído,
ou não estava escalando porque eles nunca tiveram a intenção nem desenharam nada para escalar. Para mim fica a dúvida nessa parte do texto. Porque não é porque é distribuído que não vai escalar, justamente, né? A depender de... Supostamente você quebra ali, né? Uma das coisas que você pode ganhar, não necessariamente é o único motivo para você quebrar o sistema, eu vou falar nisso em outro vídeo. Beleza? Mas um dos motivos é que ele bota lá, né? A gente poderia escalar, né? Os nossos componentes de maneira isolada, mas não estava dando certo. E aí, vem esse, né? E aí fica essa dúvida. Não escalava porque era distribuído ou porque não foi pensado para escalar? Acho que é uma coisa para se refletir. E aí, para endereçar esse problema, eles moveram todos os componentes para um processo só, para eles manterem a transferência de dados em memória. Aqui tem um detalhe, né? Numa parte do texto, eles explicam que eles queriam fazer uma certa análise de defeitos dentro da transmissão do vídeo e tal. E para fazer essa análise, um serviço mandava um monte de frame do vídeo pro S3 e um outro serviço ficava baixando esses frames. Eu acho que é isso, né? Não manjo muito desse métier. Baixando esses frames lá do S3 para fazer a análise. E aí, eles perceberam que pegar o troço, mandar por um canto pela rede e fazer outro troço, baixar esse frame aí pela rede era pior do que fazer tudo em memória, né? De novo aqui assim, né? Ler o texto e comentar sobre o texto flerta com a pessoa engenheira de obra pronta. Mas eu quero fazer análise, porque eu vi na internet o movimento, né? E o outro texto vai corroborar um pouco desse movimento, que aí fica, né, os futuristas de plantão, né? As pessoas futuristas de plantão. Mas eu disse, né, que isso aí não ia dar certo, que a parada ia voltar, né? Que em computação tudo é novo de novo. É verdade, tudo é novo de novo. E tal, né? Eu pelo menos acho isso. Mas calma aí, né? O negócio nunca foi pensado para escalar. E aí o time percebe que não tá escalando, me parece meio óbvio, né? Eu vou sair para correr hoje 10 km e eu nunca corri nenhum. Qual que é a chance de eu correr 10 bem? Enfim. Então, aí eu botei aqui a letra F aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui, né? Eu tô bom de alfabeto. E aí, no nosso novo approach, o número desses detectores, que eram os detectores de falhas que puxavam os frames que estavam lá guardados no S3, eles agora só podem escalar verticalmente, porque estão todos num processo só, e aí você tem que escalar verticalmente. Aí olha o outro aqui, então eles juntaram tudo e virou um sistema monolítico. Agora nesse sistema monolítico, eles têm esses detectores, aí acho que tem várias implementações diferentes de detectores, e como estava todos nessa aplicação toda que ficou monolítica, eles agora só queriam escalar verticalmente. Só que aí no mesmo texto, eles falam assim, a gente começou a perceber, né, que ficar metendo detector de falha naquela mesma instância que estava rodando aquele sistema, começou a exceder a capacidade da instância. Então, o que foi que eles fizeram? Eles replicaram, aí escalaram horizontalmente essa aplicação. Só que eles fizeram o quê? Eles pegaram esses detectores, eles fizeram algum tipo de configuração que a aplicação na versão A tem um detector ABC. A aplicação na versão B tem um detector DEF. E aí eles escalaram horizontalmente ali a parada, espalhando, né, os detectores. Então eles têm várias instâncias, algumas instâncias separadas, e cada uma dessas instâncias eles agora podem escalar verticalmente para fazer as análises que eles... Aí ele bota aqui, né, parameterize each copy with a different subset of detectors. E aí eles fizeram uma paradinha para orquestrar e tal. Então percebe aqui, né, aqui remete para um texto antigo também de Marty Fowler e tudo mais, que eu também já não enxergo daquela maneira, e eu vou deixar minha opinião no outro episódio, que é, na maioria dos clientes que eu entrei, eu percebi que começar por um sistema monolítico, perceber, né, entender da parada e navegar para um sistema distribuído parece uma decisão minimamente uma decisão que deu certo ali para aquele cenário e tal, né? Percebe que conversa aqui começou distribuído, não projetado para escalar,
talvez eles começaram a distribuir. Aqui eu tô aqui fazendo várias conjecturas agora, né? Pô, será que a galera entendia disso? Mas será que tava entendendo o contexto da melhor maneira possível? O quanto que parou para refletir antes de fazer e tudo mais, né? Tem várias perguntas aqui que seria muito legal se a gente tivesse acesso para poder fazer pra galera, que é aquele, porque por conta, né, da superficialidade, pelo menos na minha opinião, ali no texto. Voltou pro monolito. E aí no monolito percebeu, pô, a gente agora precisa escalar isso daqui de maneira diferente. Então vamos aqui ajustar o nosso monolito para aceitar uma configuração diferente de detectores de falhas, para que a gente possa subir essas instâncias com esses detectores diferentes e ter o nosso tipo load balancer espertinho ali na frente, que direciona as chamadas em função do tipo de falha que a gente quer detectar e tal. E aí no final, ele bota aqui, né, pô, microserviços e serverless components são ferramentas que sim fazem o trabalho, né, em alta escala, mas usar ou não sobre monolito precisa ser feito, né, analisando caso a caso, né? Que foi o capitão óbvio aqui, o fechamento do texto. Tem que analisar caso a caso, beleza, sem ganho. Então, esse aqui para mim é o resumo do texto, né? Foram os pontos-chave que eu achei e o meu entendimento é esse, né? Começou a fazer uma parada pensando na coisa, quando quiseram botar para fazer outra coisa, perceberam que não ia dar certo. Quando perceberam que não ia dar certo, eles tiveram que melhorar, voltar na decisão inicial e refazer, né, reorganizar a parada para endereçar o problema que de fato existia ali, né? Então, esse para mim é o resumo do jogo. Aqui. Essa minha opinião é completamente baseada no texto do site do blog técnico da Amazon, beleza? Eu não fui ver mais nenhum outro lugar aí, só para deixar registrado. Aí vem o texto do cara do Rails, né? Então, eu não sei pronunciar esse nome aqui, né? David Heinemeier Hansson. E aí, começa o título, né? Even Amazon can't make sense of serverless or microservices. Eu leio esse título e eu li o texto dele e me remete a um livro que eu não li por completo, li apenas partes e tal, né? Que é aquele que, se eu não me engano, o título é Mentindo Bem com Estatística ou algo do gênero. O cara selecionou as partes que fazia sentido para ele, que corroborava a opinião, o jeito que eu, de novo, né? Não falei com ele, tô lendo o texto dele. O texto dele explicita as partes que de alguma forma combinam com o que ele entende de mundo para reforçar a opinião dele, né? Separei aqui os trechos. This move saved them a staggering 90% on operation costs and simplified the system too. Aonde que tá escrito que simplificou? Não tem dizendo que simplificou. Lá naquele texto tem dizendo que tinha um problema de ficar baixando os troços na memória e aquilo estava gerando um custo absurdo, não estava conseguindo escalar, não sei o que e tal, e eles mexeram. Tende a ter ficado mais simples? Até tende. Tudo tá no mesmo processo, né? Se você fosse pensar que é o mesmo sistema, exatamente tudo igual, eu até chutaria que tende, mas ele não falou isso lá. What a win, né? E aí eu deixei aqui que ele começa no texto dele, ele começa aqui, né, puxando o que está escrito na conclusão. O que está escrito aqui, ó, blá blá blá, meio que na conclusão, no início aqui, né, no resumo deixa eu só pegar aqui no título e na conclusão aqui do outro texto, né? Então o Watt ele pegou ali, né, uma coisa da conclusão, tirou todo o resto do contexto e já trouxe. É que nem você lê um artigo científico que tem uma conclusão muito interessante e você desconsidera o método que aquele artigo, que aquela conclusão, né? Que a galera chegou naquela conclusão e tudo mais. Aí depois ele vem aqui, né, e ele seleciona essa parte do texto. We designed our initial solution as a distributed system using serverless components. In theory, this would allow us to scale each service component independently. However, the way we use some components caused us to hit a hard scale limit at around 5% of the expected load. Eu separei esse trecho aqui, né? Que ele fala, né? Aqui. Que ele chegou, né, nesse limite de escalabilidade ali.
E aí, no texto do cara, ele desconsidera o fato do texto da Amazon ter dito assim: nós não pensamos que a gente ia escalar. Não, a gente não fez o design disso para escalar de maneira bizarra e tudo mais. E aí depois, o texto dele, né, depois disso daqui, aí na minha opinião, né, é um texto bem de hater ali, só dizendo que é ruim, 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 ruim. Tem uma partezinha que eu considero que é legal e eu vou citar depois em outro, mas em geral ele reclamando aqui. Aí ele traz frases, né, que acho que são frases importantes, dizendo que, pô, quando você quebra aqui, você sai de escrever código ruim para escrever infraestrutura ruim. Aí fala aqui de chamada remota de método e por aí vai. Por que eu quis trazer essa análise, pelo menos essa minha análise aqui no episódio de hoje? Porque é muito fácil ler o texto de um cara como esse, né? Que tem uma autoridade lá no teto, obviamente, né? Então a gente tá falando do cara que colocou o Rails no planeta, né? Tudo mais, independente se você gosta ou não gosta do framework e tal, né? Ele é um framework que influenciou todos os outros que vieram depois dele ali, né? Então, um cara importante, acho que no ecossistema de desenvolvimento de software, né? Tem um software super legal que é pelo menos eu acho muito massa, né? Que é o Basecamp. Então, na minha opinião, pra mim, ele é um cara com autoridade ali pra falar e também, né? Com resultado ali, né? O cara colocou no mundo peças de softwares importantes ali, que o mundo inteiro usa e tal. Então, eu acho que ele, obviamente, tem muita autoridade. Mas, ao mesmo tempo, não é porque ele tá falando que é, né? Acho que esse é uma parte sempre muito importante. Ainda mais quando ele cita aqui um texto e ele não resume o texto, ele só extrai os pontos que que corrobora a opinião dele. Então eu sempre sugiro, né? Sempre tá estudando alguma coisa. Se você tem acesso à a fonte original da informação, acessa a fonte original da informação. Mesma coisa eu falo pra esse vídeo que você tá vendo aqui agora comigo, né? Não é porque eu tô falando alguma coisa que você tem que acreditar aí, né? Vem aqui, lê os dois, tira a sua própria conclusão e tudo mais. Então, pra mim, no resumo da ópera, aqui, deixa eu pegar de novo essa parte aqui. Só um segundo. Que eu tirei aqui do texto. Dizendo aqui, né? Que o time deles da Prime Video já tinha uma ferramenta, né, de áudio, de qualidade, de inspeção de qualidade de áudio e vídeo, mas que nunca tinha tido a intenção nem feito o design para escalar bizarramente. Então, já a minha interpretação sobre esse texto, se eu fosse fazer aquele texto lá do cara do Rails, era essa. O sistema foi projetado para entender uma escala. A escala virou outra, completamente bizarra, muito acima do que estava imaginado. E aí o troço não aguentou. Eu não consigo entender por esse texto que o troço não aguentou por conta da decisão de ser distribuído. O troço não aguentou porque ele não foi projetado ali para isso, não pensaram. Então, ser distribuído naquele momento para a escala que era esperada parecia fazer sentido. Quando a escala mudou, não fez mais sentido. O meu chute é que poderia ser distribuído lidando com aquela escala. Poderia pegar ali um serviço que estava dividido em 2, 3, aumentar a granularidade e aquilo ser um serviço só, né? Acho que tem esse lance da granularidade aí que tem um papel interessante. Então, queria trazer, né, um pouco desses pensamentos aqui que eu tive quando li os textos e também li aí na internet afora o lance de microserviço versus monolito e tudo mais. Então essa é a minha opinião sobre essa situação aqui, né, sobre esses dois textos. Acho que a história contada no texto da Amazon não é a história que está contada no post do cara do Rails, e acho que a história da Amazon é a história da vida real, de um sistema que
foi projetado para uma coisa, a coisa mudou bastante e aquela projeção inicial não sustentou o que precisava. Faz parte do jogo, a gente vai e se adapta. Beleza? Eu vou gravar um outro episódio, já trazendo aí a minha opinião, né? Vou até combinar com a Nishi e tudo mais, né? Porque nós dois mantemos aqui o canal, mas para trazer a nossa opinião sobre se a gente fosse começar um sistema do zero hoje e tudo mais. Qual que seria a nossa approach quando a gente pensa em sistemas monolíticos versus distribuído aí, né? Acho que hoje a gente tem ali já uma opinião mais formada sobre isso e acho que vai ser legal compartilhar com vocês. Beleza? Mas no final era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo para fazer sobre de maneira educada, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Até a próxima.